Na tranquila quietude da Toscana, onde os ciprestes guardam as colinas e os campanários se erguem como orações de pedra, nasceu uma chama que não arderia nos altares, mas no silêncio de um quarto humilde. Seu nome era Gema, e sua alma, como o lírio entre espinhos, floresceu em meio à dor, à solidão e ao fogo do invisível. Ela não foi princesa de convento nem abadesa venerada. Não fundou ordens nem deixou tratados teológicos. E ainda assim, sua vida foi um evangelho escrito com sangue, lágrimas e chagas que imitavam as de seu esposo crucificado. Foi uma jovem simples, quieta e frágil. Mas seu coração se tornou um altar aceso, onde Cristo revivia sua paixão de forma viva e pulsante. Órfã de mãe aos 7 anos e de pai logo em seguida, conheceu desde cedo a ferida do abandono. Mas não se amargou, se ofereceu. Desde criança, soube que a cruz não era uma punição, mas um convite. E aceitou esse chamado com uma docilidade que comovia aqueles que a cercavam. A oração era sua linguagem, o silêncio seu alimento, e a vontade de Deus, sua única pátria. Sofreu com doenças terríveis, ataques demoníacos, incompreensões, até mesmo de quem mais a amava. Mas jamais se entregou ao desânimo. Via Jesus em cada noite de febre, e seu olhar, como uma espada de ternura, a transfigurava. Não houve parte de sua vida que não estivesse entregue, cada respiração, cada batimento cardíaco, cada lágrima. Desejou com todo o seu ser consagrar-se em um convento, mas o céu tinha outros planos. Seu claustro seria a casa de parentes, sua regra, a obediência, seu diretor espiritual, um confessor guiado pela prudência divina, sua cruz, o próprio Cristo, sangrante, que lhe aparecia e dialogava com ela. E assim, sem hábito ou votos públicos, viveu como uma religiosa perfeita. Conheceu êxtases, estigmas, locuções místicas. Lutou cara a cara com o demônio. Ofereceu sua vida pelos pecadores. E, quando o fogo consumiu seu corpo jovem, não deixou cinzas, mas perfume. Esta é a história de uma virgem apaixonada até a loucura pelo crucificado, de uma mística escondida, de uma flor de fogo plantada na terra de Luca. A história de Santa Gema Galgani, a filha predileta da paixão, a virgem sem véu que desposou o cordeiro com toda a sua alma. Gema Galgani nasceu no dia 12 de março de 1878, na cidade de Lucca, Itália, sob o suave sol da Toscana que se filtrava entre as torres medievais e os pórticos silenciosos. Ela era a quinta de 8 filhos em uma família profundamente cristã. Seu pai, Henrique Galgani, era um farmacêutico honesto e generoso. Sua mãe, Aurélia, uma mulher piedosa que semeou na alma de sua filha a primeira semente da fé. Desde os primeiros dias, Gema demonstrou uma sensibilidade incomum, uma ternura quase sobrenatural que a fazia chorar ao ver o sofrimento dos outros e se recolher em oração com uma devoção que surpreendia. Desde os 5 anos, Gema falava de Jesus como se o tivesse visto. Não era imaginação de criança, mas uma familiaridade que desconcertava aqueles que a ouviam. Ela dizia que Jesus a chamava, que queria que ela fosse dele e que um dia se casaria com ele. Sua mãe lhe fazia perguntas que nenhuma criança da sua idade se faria. Por que Jesus sofreu tanto? Por que os homens não o amam? Aurélia respondia com doçura, mas no fundo sabia que aquela menina não pertencia totalmente à terra. Quando Gema tinha apenas 7 anos, sua mãe faleceu após uma longa doença. Foi a primeira cruz pesada sobre seus ombros pequenos. A desolação que invadiu seu coração não se expressou em gritos, mas em uma aceitação silenciosa, madura e surpreendente. Diante do caixão, não chorou desesperadamente. Se ajoelhou, rezou o rosário e ofereceu sua dor a Deus. Esse ato tão simples e heróico marcou o início de uma vida configurada com a cruz. Após a morte de sua mãe,
Gema foi internada por um tempo no Colégio das Irmãs de Santa Zita. Ali encontrou um ambiente propício para sua sede de Deus. As religiosas ficaram maravilhadas com sua compostura, sua obediência perfeita e seu amor pelo Santíssimo Sacramento. Gema se confessava frequentemente e passava longos momentos na capela. Em uma ocasião, foi surpreendida chorando enquanto olhava para um crucifixo. Quando perguntaram a razão, ela respondeu: "Estou consolando Jesus, porque muitos o abandonam." Com 9 anos, ela recebeu a primeira comunhão. Esse dia foi vivido por ela como um verdadeiro desposório. Preparou-se com um jejum rigoroso, vigílias noturnas e uma devoção que inflamou suas companheiras. Mais tarde, ela escreveria: "Eu não sabia como conter o amor que ardia em meu peito. Queria morrer de felicidade. Desde então, a Eucaristia se tornou sua vida, seu anseio, seu centro. Quando não podia comungar, sofria com uma dor que só se acalmava rezando diante do sacrário." No entanto, a felicidade não demorou a se misturar novamente com o sofrimento. Seu pai, que era o sustento da família, caiu na ruína econômica. Pouco depois, adoeceu gravemente e faleceu, deixando Gema e seus irmãos na mais absoluta pobreza. Desamparada, órfã e sem recursos, foi acolhida pela família Giannini, que sem saber se tornariam testemunhas do milagre silencioso que era sua vida. A partir de então, ela viveu entre a escola, os afazeres domésticos e a oração. Mas sua alma já caminhava por caminhos diferentes. Não participava das diversões das jovens de sua idade, não falava em vão, não se adornava, rejeitava qualquer vaidade com uma serenidade natural, sem orgulho ou condenação. Seu único desejo era pertencer completamente a Jesus. Começou a sonhar com o convento, com o hábito, com os votos sagrados. Mas o céu tinha um caminho mais oculto, mais profundo. Apesar de seu desejo de consagrar-se, sua saúde começou a se deteriorar lentamente. Primeiro foram dores nas costas, depois febres constantes, fraqueza e, finalmente, um diagnóstico implacável, uma grave afecção na coluna vertebral. Gema ficou confinada em uma cama, com dores intensas que a impediam de se mover. Mas nunca murmurou. Ao contrário, rezava com mais fervor, oferecendo cada dor como uma flor para o altar invisível de sua alma. Durante essa fase de sofrimento, o céu começou a se aproximar mais claramente de sua vida. Às vezes, enquanto orava, ela entrava em estados de recolhimento tão profundos que parecia dormindo, mas em seu interior vivia um diálogo amoroso com o Senhor. Seu olhar se tornava luminoso, seu corpo se serenava e uma paz incomum envolvia o ambiente. As religiosas que a visitavam notavam uma presença especial. "Aqui há algo que não é humano", dizia uma delas. Ainda não havia visões claras, nem estigmas, nem fenômenos extraordinários, mas já se anunciava em sua alma a presença do amado. Gema, embora ainda jovem, já se havia tornado uma vítima oferecida, uma hóstia escondida, a cordeirinha do altar invisível. A dor não a dobrava, mas a elevava, e cada lágrima que derramava em silêncio era como um pétalo oferecido ao céu. Nesse clima de dor, abandono, fé e ternura, brotou uma santidade que ainda não era compreendida, mas que começava a escrever com fogo a história de uma das almas mais ardentes que o céu já deu à terra. A doença não foi um acidente na vida de Gema Galgani, mas uma graça disfarçada de sofrimento. Seu corpo, tão jovem e frágil, começou a manifestar sintomas graves de osteite vertebral, uma condição que inflamava a medula espinhal, paralisava os membros inferiores e causava dores insuportáveis. A medicina da época se declarou impotente. Os médicos tentaram tudo o que podiam, até procedimentos dolorosos, sem sucesso. Gema, deitada, não pedia alívio. Ela pedia força.
Pedia que sua dor não se perdesse, mas que servisse a Deus, que resgatasse almas. Seus dias passavam em um quarto escuro, deitada em uma cama onde mal podia se mover. A febre era constante, a dor lancinante. Às vezes, ela ficava inconsciente por horas, outras vezes, delirava no meio da noite. Mas quando despertava, a primeira coisa que fazia era beijar o crucifixo. Jesus, você também esteve deitado, dizia ela. Faça-me fiel. Era como se sua alma já habitasse outra dimensão, além da dor física, como se cada agonia fosse um pulsar de amor. No meio dessa escuridão corporal, começaram a brilhar luzes do céu. Um dia, enquanto estava sozinha e debilitada, Gema viu um jovem de rosto luminoso aos pés de sua cama. Não foi uma visão imaginária, mas uma aparição real, tangível. Ele se apresentou como o arcanjo São Gabriel da Dolorosa, um religioso passionista que havia falecido poucos anos antes. Ele seria seu guia, seu protetor, seu irmão espiritual no caminho da cruz. Desde então, a vida de Gema passou a transitar entre dois mundos: o da terra, marcado pela doença e solidão, e o do céu, repleto de visitas celestiais, consolos místicos e chamados à santidade. O anjo não vinha apenas para consolar, mas para ensiná-la a sofrer com amor, a não buscar alívio, a transformar-se em hóstia viva. Em muitas ocasiões, ele tomava sua mão para guiá-la na meditação da paixão de Cristo. Gema chorava ao recordar cada espinho, cada golpe, cada queda do seu amado. Um dia, a Virgem Maria lhe apareceu, não com resplendores de glória, mas com uma ternura tão maternal que fez brotar em Gema um choro incontrolável. Maria lhe prometeu que intercederia pela sua cura, mas com a condição de que ela aceitasse unir-se mais profundamente à cruz de seu filho. Gema, sem hesitar, assentiu. Mãe, se você pede, aceito tudo. E então, contra toda expectativa humana, aconteceu o milagre. Gema foi curada. De um dia para o outro, as dores cessaram. A febre desapareceu, os médicos ficaram estupefatos, mas a jovem não comemorou como outros fariam. Não se alegrou por voltar a andar, mas por poder amar mais e servir melhor. Ela sabia que aquela cura não era um prêmio, mas uma preparação para uma missão mais alta. Recuperada, começou a viver com mais intensidade. Levantava-se cedo, rezava durante horas, meditava sobre a paixão com uma profundidade que quebrantava a alma. Não se queixava de nada, aceitava humilhações com alegria, ajudava nas tarefas domésticas como se fossem tesouros celestiais. Mas toda sexta-feira, seu corpo entrava novamente no mistério. Sentia o peso da cruz, a dor do flagelo, a sede do Gólgota. Ainda não havia estigmas visíveis, mas sua alma já estava ferida por dentro. Esses momentos eram secretos, ocultos. Gema tentava disfarçá-los, não queria chamar atenção. Se alguém notasse algo estranho, ela atribuía à fadiga ou à devoção. Apenas seu confessor, o padre Germán de São Estanislau, começou a perceber a magnitude do mistério que se desenrolava. Gema lhe escrevia cartas cheias de fervor, de simplicidade, de profundidade teológica não aprendida em livros, mas recebida na oração. Às vezes, nas madrugadas, ela acordava com uma presença invisível ao seu lado. Outras vezes, entrava em êxtase e ficava imóvel por horas, com o rosto banhado em lágrimas. Jesus me falou, dizia depois. Ele me pediu mais amor, mais almas, mais cruz. Sua vida, invisível para o mundo, era um combate contínuo entre a fraqueza do corpo e a grandeza do espírito. Assim começou a se formar no silêncio de seu quarto uma mística da cruz. Ela não buscava glória nem consolo, mas apenas se unir ao Cristo crucificado. Cada dia era uma nova oferta, cada dor um novo degrau, cada silêncio uma palavra dita ao céu. O altar de sua doença se tornou a fornalha
onde sua alma ardia sem se consumir. E embora o mundo ainda não soubesse, naquela jovem enferma, escondida e silenciosa, Deus estava realizando maravilhas que fariam o céu tremer. Gema já vivia no limiar entre o céu e a terra. Sua alma, purificada pela dor e acesa pelo amor, se havia tornado um santuário onde Deus habitava com familiaridade. Ela não usava hábito nem seguia regras monásticas, mas seu coração era mais monástico do que muitos claustros. Aquela simples morada onde vivia com a família de Anine se transformara, sem que eles soubessem completamente, em uma antecâmara do Calvário. Sua vida se desenrolava entre tarefas simples, orações profundas e êxtases sublimes. Ela se encarregava das tarefas domésticas com humildade e gratidão. Lavava os pisos, cuidava das crianças, cozinhava, costurava. Mas, ao mesmo tempo, sua alma era visitada por realidades invisíveis que transcendiam toda a lógica humana. Jesus a chamava, lhe falava, a formava. Maria a instruía, São Gabriel a acompanhava, os anjos a guardavam. E ela, sem vaidade ou pretensão, aceitava tudo com a docilidade de uma criança. As sextas-feiras eram os dias de maior intensidade espiritual. Desde a noite de quinta-feira começava a se recolher mais profundamente. Seu rosto mudava, ficava pálido, seus olhos afundavam, sua respiração se tornava lenta. Ao meio-dia, ela caía em êxtase. Se ajoelhava, estendia os braços e pouco a pouco seu corpo começava a mostrar os sinais da paixão. Chagas abertas nas mãos, nos pés e no lado. Sangue brotando. Um sofrimento tão vívido que gelava o sangue daqueles que presenciavam. O padre Germán de São Estanislau, passionista, foi testemunha desses fenômenos e os documentou com escrupulosa prudência. Ele sabia que não se tratava de imaginação ou histeria. Gema não buscava esses dons. Pelo contrário, ela rogava a Jesus que os ocultasse caso causassem escândalo ou atraíssem curiosidade. Meu Jesus, esconde-me, dizia ela. Faz com que somente tu sejas visto. E de fato, embora seu corpo mostrasse o extraordinário, sua alma estava imersa na humildade. Durante os êxtases, ela falava com Jesus. Oferecia tudo, sua saúde, sua vida, sua alma. Perguntava pelos pecadores, intercedia pelos sacerdotes, pedia consolo para os enfermos. Suas palavras, às vezes escritas depois, eram chamas. Jesus, dá-me tua cruz. Não quero viver sem ela. Dá-me as almas. Tira tudo de mim, mas não tire teu amor. Naqueles momentos, seu rosto se transfigurava. Não era exaltação emocional, mas uma paz profunda, uma alegria que vinha da união com o crucificado. Mas sua vida mística não se limitava às sextas-feiras. Diariamente, ela era visitada por Cristo. Às vezes, o via com a coroa de espinhos, outras com o rosto sereno, outras ainda carregando a cruz. Em uma ocasião, ele apareceu coberto de feridas, com os olhos cheios de tristeza. Quem te fez isso? Perguntou Gema chorando. E Jesus respondeu, aqueles que me esquecem. Desde então, Gema oferecia cada ato, cada respiração, cada dor, para reparar os esquecimentos do mundo. Satanás também se fez presente. Ele o atacava com fúria, a arrastava pelo chão, arrancava medalhas dela, quebrava crucifixos. Ele a ameaçava com a destruição, mas ela, ainda tremendo, respondia, faça o que quiser, Jesus é mais forte. Quando já não conseguia lutar, dizia apenas, Jesus, Maria, e o inimigo fugia. O combate era real, contínuo, invisível aos olhos do mundo, mas heróico diante dos anjos. Gema escrevia cartas ao seu confessor, relatando essas experiências. Não o fazia por vanglória, mas por obediência. Seus escritos eram de uma beleza devastadora, místicos, teológicos, poéticos. Falava da alma como esposa, de Jesus como esposo, da cruz como trono. Não eram fantasias, mas vivências profundas que brotavam do coração.
Quem convivia com ela, embora nem sempre compreendesse, notava sua paz. Ela não era uma jovem exaltada nem desequilibrada. Era serena, amável, simples. Sorria, servia, ficava quieta. Só quando Jesus a tomava, tudo mudava. Ela se tornava fogo, se tornava altar, se tornava hóstia viva. Assim vivia Gema, entre o invisível e o cotidiano, entre a cozinha e o Gólgota, entre as tarefas domésticas e as chamas do amor divino. Uma mística sem véu, sim, mas mais velada em Deus do que muitos consagrados. Seu corpo estava na terra, mas sua alma já começava a habitar no céu. A união de Gema com Jesus alcançou uma intimidade raramente conhecida pela alma humana. Ela não era apenas uma devota fervorosa, mas uma esposa espiritual selada com sangue e silêncio. Cristo lhe pediu para segui-lo até o Calvário, não como espectadora, mas como esposa. E ela, com a generosidade dos santos, disse sim. Não com palavras, mas com a totalidade de sua vida. Os últimos meses de vida de Gema Galgani foram a culminação de seu Via Crucis, o ápice invisível de uma existência oferecida em holocausto. A tuberculose, essa doença silenciosa que consome sem pressa, mas sem tréguas, se instalou em seu corpo com uma crueldade que a medicina mal conseguia aliviar. Sua respiração se tornava mais fraca, suas forças diminuíam, seu corpo jovem se transformava em um cálice que se esvaziava lentamente. Mas sua alma, longe de se apagar, brilhava com uma serenidade que só tem aqueles que amam até o extremo. De sua cama, Gema contemplava o crucifixo que estava pendurado à sua frente. Jesus, estou pronta, dizia. Não me deixe sozinha na hora do combate final. Seu rosto, embora emagrecido, irradiava paz. Seus olhos, já sem brilho humano, conservavam uma luz suave, como se contemplassem algo que os outros não podiam ver. As visitas celestiais não cessavam. São Gabriel permanecia ao seu lado. A Virgem a acariciava com ternura. Jesus lhe falava como um esposo que já se aproxima do limiar da eternidade. Ela não pedia alívio, nem cura, nem consolo humano. Seu único pedido era sofrer com amor e em silêncio. Cada noite a febre aumentava, os vômitos de sangue eram mais frequentes, as dores mais intensas. Mas mesmo assim, ela não murmurava. Dizia, obrigada, Jesus. Cada espinho é um beijo teu. Sua força desconcertava aqueles que a cuidavam. Ninguém conseguia compreender como uma jovem tão frágil suportava tanto sem desfalecer. Nos dias que antecederam sua morte, ela mal conseguia se mover. Mas quando ouvia o nome de Jesus, seus lábios se agitavam. Se lhe aproximavam um crucifixo, ela o beijava com lágrimas. Se alguém tentasse aliviar seu sofrimento, ela agradecia, mas dizia, não, deixe-me assim. Quero parecer-me mais com meu esposo. Seu confessor lhe levou à sagrada comunhão, e naquela última Eucaristia, Gema se uniu como nunca. Fechou os olhos e permaneceu imóvel por horas. Era a esposa que recebe o esposo em sua última noite. No sábado santo do ano de 1903, Luca amanheceu em silêncio. Era um dia de espera, de vigília. Em um quarto modesto, Gema expirava seu último suspiro. Ninguém ouviu gritos, nem lamentos, nem suspiros. Ela morreu como viveu. Silenciosamente, com o rosário entre as mãos, o crucifixo sobre o peito e um sorriso suave que permaneceu gravado em seu rosto. Tinha apenas 25 anos. Os que a velaram ficaram impressionados. Não era o cadáver de uma jovem doente, era o corpo de uma santa. Seu rosto parecia transfigurado, sua pele exalava um perfume suave e seu corpo se conservava sem rigidez. Uma irmã que a conhecia exclamou, Deus passou por aqui. E assim foi. Naquela humilde habitação, o céu desceu para levar uma esposa. O enterro foi simples. Não houve flores caras nem discursos. Mas começaram a chegar testemunhos, curas, conversões, favores.
Seu confessor escreveu sua história e logo o processo de beatificação teve início. Em 1933, o Papa Pio XI a canonizou, apresentando-a ao mundo como modelo de santidade para a juventude, padroeira dos estudantes, alma vítima e flor passionista. Hoje, seu corpo repousa incorrupto em Lucca, onde milhares de fiéis acorrem para tocar o silêncio ardente de sua vida. Suas cartas e seus êxtases, seu diário espiritual, são joias do amor místico. Mas mais que tudo isso, o que permanece é seu exemplo, o de uma jovem que não precisou de palcos para brilhar, nem púlpitos para ensinar. Bastou-lhe uma cruz, um coração aceso e uma entrega total. Porque Gema não morreu, mas foi levada, não expirou, mas foi abraçada. E em seu último suspiro, sussurrou ao céu o que disse toda a sua vida: Jesus, tu és meu tudo. Santa Gema Galgani não escreveu tratados nem pregou grandes discursos, não fundou ordens religiosas, nem viveu em um claustro visível. Mas sua existência foi um templo, sua alma um evangelho e sua vida uma das páginas mais sublimes da mística cristã. Foi uma jovem sem aplausos, sem câmeras, sem multidões, e, no entanto, sua voz continua ressoando como um eco aceso nos corredores do céu. Aqueles que a visitam em Lucca, onde seu corpo repousa incorrupto, não encontram uma figura imponente, mas uma pequena urna que encerra o mistério de uma santidade escondida. Mas ao olhar para seu rosto sereno, os fiéis compreendem que ali repousa alguém que viveu no invisível o que muitos não conseguem nem no visível. Uma vida completamente unida à vontade de Deus. Ela é padroeira dos estudantes porque estudou o coração de Jesus como ninguém. É modelo dos enfermos porque transformou a dor em altar. É guia dos jovens porque foi santa desde a infância. É companheira dos místicos porque sua alma foi um céu habitado. E é, acima de tudo, uma luz na noite deste mundo, discreta, pura, abraçada à cruz. A Igreja a chama de a filha predileta da paixão, e não é exagero. Nenhuma flor floresceu tão perto da cruz como ela. Viveu o que contemplou, sofreu o que meditava, amou o que imitou. E em cada gesto, em cada silêncio, em cada gota de sangue oferecida, nos deixou o testemunho de um amor que não pede, mas se dá. Em tempos onde o conforto parece ser a lei, Gema se oferece como espelho e desafio. Em meio ao barulho, seu silêncio fala. Em meio à superficialidade, sua profundidade comove. Em meio à tibieza, seu fogo arde. Porque Gema é chama. Uma chama que não consome, mas que transforma. Seu exemplo não convida ao sentimentalismo, mas à conversão. A deixar tudo por Cristo, a abraçar a cruz não como castigo, mas como privilégio. A viver a pureza como dom, o sofrimento como oferta e a oração como ar necessário. Ela não nos mostra um caminho fácil, mas sim um seguro, o do amor crucificado. E por isso, mais de um século depois de sua morte, sua figura continua atual. Em cada jovem que busca sentido, em cada enfermo que oferece sua dor, em cada alma que se sente sozinha e incompreendida. Santa Gema continua intercedendo, acompanhando, iluminando, não com palavras, mas com sua vida. Porque há santos que brilham como sóis e outros que queimam como brasas escondidas. Gema foi isso último, uma brasa viva, uma fagulha de céu em um quarto humilde, uma chama de Lucca que continua queimando no coração da Igreja. Santa Gema Galgani, flor da paixão, virgem escondida e alma ardente, rogai por nós.